pessoal, a aula de hoje é sobre a conclusão, não é como tirar 1000, não exatamente como tirar 1000, mas como fazer uma conclusão nota 1000. Eu já peço que vocês se inscrevam no canal e também, ao longo do vídeo, se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevam suas dúvidas e eu vou responder as dúvidas de quem foi inscrito. Porque se muita gente comentar, eu vou priorizar, não é quem tiver se inscrito no canal. Também para vocês receberem atualizações dos vídeos. Vamos para a aula. Na aula de hoje, a gente vai ver como criar uma conclusão nota 1000, não é? Claro que a conclusão ela não vale sozinha 1000 pontos, ela vale 200 pontos. Só lembrando, no Enem a gente vai ser avaliado em 5 competências. A competência 1, que é a língua portuguesa, a competência 2, que é o tipo, estrutura, se você traz repertórios, a competência 3, que é a organização do texto, a argumentação, a coerência, e a competência 4, que vai ser os mecanismos linguísticos, se você domina os mecanismos linguísticos para a garantia da coesão no seu texto, que é os conectivos, as conjunções. E por fim a gente vai ter a competência 5, que vai avaliar o quê? A conclusão, mas não só a conclusão, ela vai avaliar sobretudo a proposta de intervenção. E aí a gente vai ter apenas no Enem a exigência de 5 elementos para uma proposta de intervenção completa. E quais são esses 5 elementos? É o agente, os meios, a ação, o detalhamento e a finalidade da ação. Ou seja, você tem que dizer quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, qual a finalidade que se espera quando aquela ação tiver sido realizada e um detalhamento, algumas dessas questões. Pode ser um detalhamento da finalidade, pode ser um detalhamento do agente, tem um detalhamento da ação, que é você dizer, por exemplo, o governo deve fazer campanhas. E aí você, para detalhar essas campanhas, você diz, essas campanhas devem ser serem feitas em 15 dias, algo assim. Você fez um detalhamento ali de como devem ser feitas aquelas campanhas, então você detalhou a ação. É mais ou menos, a gente vai ver melhor nos exemplos práticos. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que antes de tudo, não é? Antes de você ir para a conclusão, para a proposta de intervenção, é importante lembrar que para haver uma proposta de intervenção é necessário que você tenha tratado o tema antes como o quê? Como um problema. E eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em reconhecer, em interpretar o tema do Enem como um problema. E aí a gente vai ver aqui, rapidamente, os temas dos últimos 5 anos. Rapidamente, gente, é uns 5 minutos, tá bom? Então vocês aguentam aí, que a gente já vai para a conclusão. Podem pular também, eu acredito que deve ficar. Eu não sei se fica em capítulos, mas se ficar em capítulos, vocês olhem. Senão, vocês vão pulando o vídeo até achar, que vai até estar em algum lugar. Rapidamente, eu pesquisei aqui no Google. E ele me deu esses 5 temas dos últimos, não exatamente dos últimos 5 anos, né? Mas aqui temos 2 temas ótimos, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, de 2019, e a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Por que esses 2 temas são ótimos? Para a gente pensar em temas que não são, de maneira óbvia, um problema. Porque, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ela não me diz se ela é um problema. Porque, assim, para você entender a democratização do acesso ao cinema no Brasil como um problema, você tem que pensar em alguns aspectos. Por exemplo, se eu penso do ponto de vista do direito, não há nenhum impedimento legal que impeça qualquer cidadão brasileiro de acessar o cinema. Então, qualquer ser humano, inclusive adolescentes, sem o responsável presente, pode acessar o cinema. Então, aí a gente tem uma questão desse ponto de vista, de todas as pessoas poderem entrar em um cinema e acessá-lo, porque não há nenhuma proibição legal disso, a gente tem sim uma democratização. Ou seja, não há um controle referente a quem pode acessar o cinema do ponto de vista legal. Mas se a gente pensa em outras questões, e quais são essas outras questões, não é? Se a gente pensa do ponto de vista financeiro, para você acessar o cinema, você precisa comprar o ingresso. Todas as pessoas no Brasil conseguem comprar o ingresso para acessar o cinema? A resposta óbvia é não, não é? E aí, nós temos várias questões. Por exemplo, temos a questão... Calma, me adiantei. Todas as pessoas não podem, porque nem todos têm dinheiro para acessar. E uma outra questão também é a questão da localidade. Ou seja, além de todas as pessoas não poderem, porque nem todas têm acesso financeiro para acessar o cinema, para comprar o ingresso, ainda tem a questão da localidade, porque não há cinema em todos os locais. A gente tem aí, há umas décadas, não é? O cinema
centralizado no shopping. Então, é quase impossível hoje em dia você encontrar um cinema nas vias públicas, como antigamente. E aí é décadas atrás, milênios para vocês. Na época dos Incas e dos Maias, o cinema antes, eles existiam como um estabelecimento normal na rua. Então, você poderia acessar o cinema sem necessariamente ir a um shopping. E a gente sabe que esse acesso, não é tanto a tecnologia quanto o cinema, ele sempre foi muito complicado nas regiões rurais. Então aí a gente vai ter uma outra questão, que é a questão da localização. Além disso, tem a questão cultural. Porque nem todo mundo vai querer ir ao cinema, nem todo mundo vai acordar e falar, hoje eu vou ao cinema. Para vocês, a realidade pode ser um pouco diferente. Vocês podem falar, eu quero ir ao cinema, porque a gente vive em uma época muito virtualizada, não é? Em que existe, vão assistir esse filme e tal. Embora eu sei que a maioria de vocês assiste muito mais por plataformas de streams, mas bora pensar numa coisa diferente aqui. Eu acredito que ninguém acorde de manhã, por mais que vocês acordem de manhã pensando, eu quero ver esse filme, eu quero ver aquele outro filme, vocês possam pensar em ir ao cinema para ter essa experiência. Eu duvido, a menos que vocês tenham aí 30 a mais e estejam também numa classe social mais abastada, não necessariamente rica, mas classe média, que vocês acordem de manhã e vocês pensem assim, hoje eu acordei, daquele jeitinho que eu quero ver um espetáculo em um teatro, eu quero ir ouvir uma orquestra sinfônica, eu quero ir ouvir um solo de piano, eu quero ir assistir uma ópera. Ninguém aqui, pelo menos da nossa geração, a gente não acorda pensando em uma orquestra, em ver uma peça de ópera. Eu nem sei se chama peça de ópera, eu acho que é só espetáculo de ópera. A gente não acorda pensando nisso. E aí tem um aspecto cultural, porque a gente não é estimulado a acessar a ópera ou orquestra sinfônica, coisas assim. Da mesma forma que as classes sociais mais baixas, elas também acabam não tendo muito estímulo a acessar o cinema, certo? Enfim, e aí a gente vai ter alguns desafios, não é, para esse acesso. A questão regional, a questão cultural ou educacional e a questão financeira, a questão da compra do ingresso. E pronto. Pensando dessa forma, você já consegue prever que a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ela é sim um problema. Porque algumas pessoas, por mais que não haja uma lei que impeça o acesso, algumas pessoas, algumas camadas da sociedade não conseguem ter acesso por questões financeiras, culturais ou regionais. Pronto. Quando a gente pensa na manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, isso também não está claro que é um problema. É claro que a primeira coisa que a gente pensaria aqui é na palavra manipulação. Porque, obviamente, ser manipulado para qualquer coisa não é algo benéfico. Então, a gente haveria o reconhecimento de não, manipulação é ruim, então a manipulação é um problema. Mas, assim, para você transformar isso efetivamente em um problema no seu texto, porque não dá para você colocar os desafios para a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, como dá para a gente fazer com a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que seria cabível a gente fazer aqui? A gente colocar, sei lá, num encaminhamento argumentativo ou no fechamento do parágrafo de introdução, a gente colocar algo como diante disso, cabe analisar os impactos da manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. Ou cabe analisar de que forma ocorre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, seria necessário você aí usar alguma estratégia para você transformar isso, ou não exatamente transformar, mas trazer clareza a esse tema enquanto um problema, para que na conclusão você conseguisse efetivamente tratar do tema como um problema e propor efetivamente uma proposta de solução para ele. E agora que a gente já viu isso exaustivamente, e eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês consigam aplicar isso em outros temas, é um exercício que eu recomendo bastante, porque se o tema do Enem não está claro, você não sabe, se você não consegue compreender, você não sabe nem o que você vai desenvolver. E aí essa dica de você pensar nele como um problema é preciosíssima. Então agora a gente vai ver efetivamente como desenvolver uma proposta de intervenção. Certo, então a gente está aqui no e-book novamente, a gente vai ver lá na conclusão como é que você elabora
qual é a estrutura da conclusão, nota 1000, como você também consegue elaborar uma proposta de intervenção. E a gente não vai trabalhar com o tema dos desafios para acesso ao cinema, porque a gente vai trabalhar com outro exemplo, mas é bom que vocês conseguem expandir o ponto, não o ponto de vista, mas a perspectiva, né? A gente não trabalha unicamente com o tema, a gente vê outros. E aqui eu vou desaparecer um pouquinho, vocês não vão ver meu lindo rosto, mas é necessário, vamos nos despedir, adeus, adeus. Parei, bora lá. Aqui a gente vai ver no capítulo 6, se eu não me engano, como é a estrutura da conclusão perfeita e de que forma essa estrutura funciona e também como vocês conseguem aplicar ela, basicamente para qualquer tema, gente. Eu sei que a gente está em uma discussão muito grande agora sobre repertório de bolso, temas, modelos, tudo isso. Mas a proposta de intervenção em si, ela conta com 5 elementos, desculpa. Então, se você traz esses 5 elementos, você já vai gabaritar, não é, na competência 5 e não tem por que você não organizar a sua conclusão de uma forma que lhe ajude a lembrar de quais são esses 5 elementos. Eu já falei antes, mas que o agente, quem vai fazer, como vai ser, o que vai ser feito, né, a ação, como vai ser feito, que são os meios, por que vai ser feito, no caso a finalidade, o objetivo, e claro, depois a gente vai trazer também um detalhamento de algum desses elementos. Esse detalhamento, ele pode ser tanto no início da proposta, tanto no meio quanto no final, não faz muita diferença. E aqui a gente tem a estrutura da conclusão, não é? De 5 a 7 linhas. Por que de 5 a 7 linhas? Porque a gente só tem 30 linhas para desenvolver o texto. Se você traz a conclusão de 9 linhas, de 8 linhas, você vai ter perdido a oportunidade de desenvolver melhor outras partes do texto. A conclusão é uma só. E, obrigatoriamente, por favor, pensem assim, obrigatoriamente vocês devem trazer a conclusão no último parágrafo. Por quê? Primeiro porque a conclusão é o fechamento do texto. Então você vai fechar todas aquelas ideias que você já trouxe. E a ideia da proposta de intervenção, ela tem que estar na conclusão. Porque você vai trazer a solução para aqueles problemas que você discutiu. E se você não discute nenhum problema, ou se você discute tudo a partir da ideia de uma proposta de solução, que é algo que eu vejo muito, são aquelas redações que o aluno coloca. Já no desenvolvimento, sei lá, ele colocou algo sobre educação. Ele coloca, nesse sentido, ou em primeira análise, a falha educacional é um dos principais aspectos desafiadores para a visibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher na sociedade brasileira. Pronto. Assim, é preciso que a mulher passe a ser valorizada por meio de ações, de políticas públicas, que tragam campanhas nas escolas para realizar a conscientização dos estudantes, para que assim nós tenhamos uma geração cada vez com uma consciência maior acerca dos papéis, da não existência de papéis de gênero e do respeito às diferenças. Pronto. Mais ou menos, eu não estou escrevendo, então é muito jogado. Por que isso seria errado? Porque, de fato, não houve a discussão de por que a educação falha. Por que não há conscientização? De que forma ocorre essa falha educacional? De que forma a educação ou a falta da educação relacionado à consciência dos papéis de gêneros e o respeito à diferença impactam na invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher na sociedade brasileira. Então, se você não discutiu isso, quando você traz a proposta de intervenção ali logo no desenvolvimento, você tá, meu Deus, você tá, sei lá, você tá pisoteando uma parte muito essencial do texto, que é você desenvolver o problema, desenvolver a forma, as causas do problema, ou mesmo as consequências do problema. E isso é crucial de ser feito, porque se você coloca a proposta de intervenção já nos desenvolvimentos, você apresenta um encaminhamento argumentativo, já constrói ele alinhado a uma proposta de intervenção. Quando você chega na conclusão, você vai dizer o quê? Se você já disse tudo. Hein? Diga aí pra mim. Não tem o que dizer, né, pai? Então, a gente vai precisar, estrategicamente, desenvolver os argumentos no local deles para que na proposta de intervenção vocês possam desenvolver a proposta de intervenção. E aí a estrutura, não é depois de milênios, a gente vem para a estrutura agora. Vou colocar na descrição, a parte da estrutura está no minuto tal, beleza? Vou colocar um link também para o minuto tal, vocês são muito preguiçosos. Então vamos lá. O que tem na estrutura, não é? A primeira coisa da estrutura é que você vai retomar a tese
e os argumentos. De que forma você vai fazer isso? Uma coisa importante antes, não é? Você trouxe 2 problemas, 2 causas, você trouxe 2 desenvolvimentos. Quantas propostas de intervenção você vai fazer? Quantas? 2. Nath, as 2 propostas de intervenção, elas precisam trazer todos os 5 elementos? Não. Por quê? A proposta de intervenção, ela vai ser avaliada se uma das propostas trazem os 5 elementos. Mas, na competência 3, vai ser avaliado se, na conclusão, você soluciona os 2 problemas que você levantou. Então, se você levantou 2 problemas, você precisa trazer 2 propostas de intervenção. Mas, para a competência 5, você só precisa trazer uma proposta completa com os 5 elementos, certo? Então, vamos ver aqui como é que isso vai funcionar. Antes tem vários antes, né? Várias condições para ir para a coisa final. Mas vamos lá. A gente tem os conectivos conclusivos, né? Ou as conjunções conclusivas. Vocês devem ter visto esse assunto no 9º ano, e no 3º ano, e no 1º ano, porque esse assunto repete. Então, vamos lá. Nós temos aqui um resumo, né, de 6 conectivos que vocês podem utilizar. A minha recomendação é que vocês escolham um desses e reserve para unicamente sempre utilizar aquele conectivo no parágrafo de conclusão. Então, o conectivo que particularmente eu sempre utilizo é o portanto. Eu coloco portanto, vírgula, e sigo minha proposta de minha conclusão. Por quê? Porque o portanto ele é um conectivo que ele é muito marcado também da ideia de finalidade. Mas você pode escolher o logo ou o diante do exposto. O diante do exposto ele é muito bom. Agora, qual é o problema do diante do exposto? É porque às vezes você pode ter utilizado ao longo do texto o diante disso, diante desse fato, diante do que foi apresentado. Então, assim, você já pode ter utilizado o termo diante de alguma coisa antes. E aí a gente tem aquela coisa de não poder repetir muitos os conectivos. Não é que você não possa repetir 1 ou 2 vezes o mesmo conectivo, mas você não pode repetir exaustivamente. Então, selecione um que não seja algo que você repetiria. Eu recomendo, portanto. Enfim, e aqui a gente tem um exemplo, né, da visibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher na sociedade brasileira, que foi o tema de 2023. Bora lá. Portanto, é indubitável. Indubitável é o quê, gente? Não há dúvida. Portanto, não há dúvida ou, portanto, é indubitável. Também poderia ser é inegável. Que os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil persistem, impulsionados pela herança patriarcal e pela omissão estatal. Aqui, a pessoa fez o retômino da tese do tema de maneira muito explícita. Se você não tem tanta linha, ou se sua letra não é muito pequena, e eu já falei antes que vocês precisam treinar a letra, porque, por exemplo, aqui no texto aparecem 3 linhas, não é? E aí, aqui você teria que fazer o quê? Ó, botar no 6, no 7, no 8, que a gente conseguiu no 8. E aí fica assim. É esse tamanho de letra aqui, mais ou menos, que vocês têm que utilizar no texto, para vocês conseguirem desenvolver essa redação agora com esse aprofundamento. Não consigo fazer isso, não escreve tanto. Tem problema? Não tem. Enfim, aqui a pessoa escolheu trazer tudo. Por quê? Porque é a fórmula mais completa. É o que deixa menos lacunas, certo? Porque aqui você realmente retoma o tema e a tese. Outra forma seria, portanto, diante do supracitado, que é o que supracitado? Citado acima. Ou vocês poderiam dizer, diante do exposto. Porque essa expressão, diante do exposto, apesar do que eu disse antes a respeito do cuidado, da repetição, a expressão diante do exposto, ela consegue trazer todo o tema e colocar ele meio que ali naquela categoria do exposto, do que foi exposto. Então aqui você poderia escrever essa linha inteira ou você poderia dizer: portanto, para mitigar os desafios da problemática apresentada. Problemática apresentada. Ponto. Ou vírgula. E aqui você já começa a... Ou você pode dizer também, portanto, é necessário... Em vez de para, ó, você diz, portanto... É necessário mitigar ou solucionar os desafios levantados
acerca da problemática discutida. Ponto. Problemática tem acento no ar, viu? Prestem atenção. Tá vendo? Aqui você tem 3 possibilidades de trazer, retomar a tese e o argumento. A tese, você estaria retomando ela na ideia de os desafios levantados e o problema, não é? Você estaria retomando ele a partir do problemática discutida. Então, dá para você fazer dessa forma se você tiver 7 linhas ou dessas 2 formas aqui se você tiver menos linhas para desenvolver. A Nath, eu posso copiar essa frase aqui bonitinha e utilizar como modelo? Vocês que sabem, gente. Eu não apoio o uso de modelos, mas a gente tá na véspera do Enem, não é? Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Tô sim, eu julgo mesmo. Não que eu esteja pra julgar, mas eu julgo, né, gente? A gente é ser humano, a gente precisa rir. E a gente precisa fofocar. E a gente precisa julgar as pessoas pra ter sobre o que rir e sobre o que fofocar. Não estou defendendo isso. Paz! A fórmula da proposta de intervenção completa, 3 a 6 linhas, certo? Então essa vai ser a parte mais importante da conclusão, que é a presença dos 5 elementos. Olha, proposta que contenha 5 elementos claros. Quais são esses 5 elementos? Agente, ação, meio, modo, finalidade, detalhamento. Precisa ser nessa ordem? Não. Porque você pode dizer, com o intuito, assim, você já fez aqui, ó. Você já fez isso daqui, aí você coloca aqui na frente. Assim, que veja bem, é outro conectivo de conclusão. Com o intuito de... Vou usar o mitigar, porque eu não usei na primeira parte. Mitigar a herança patriarcal e a omissão estatal. Aqui já é a finalidade, já coloquei, então eu posso colocar no início. Não necessariamente a finalidade precisa ser a última, ou o detalhamento precisa ser o último, certo? Mas bora ver exemplos melhores. Então, o agente é o quê? É o responsável por executar a ação. E aí a gente tem alguns exemplos. O governo federal, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, ONGs, mídia, família, escola, sociedade civil. A gente vai ter também a ação, que é o que será feito. Criar campanhas, implementar leis, fiscalizar, promover debates, oferecer cursos. Você poderia também dizer criar disciplinas, criar mais concursos, dependendo do tema, aumentar o salário. Estou pensando muito nas minhas questões. Mas tem várias possibilidades da solução, depende muito da forma como você apresentou o problema. Então, se você apresentou o problema como um problema educacional, quem vai solucionar? O governo federal ou o Ministério da Educação. Se um tema relacionado ao trabalho, quem vai solucionar? O governo federal ou o Ministério do Trabalho. E aí você ainda pode dizer assim, ó, o governo federal, por meio do... Que aí você já traz o meio na especificação do agente final que vai trazer, que vai efetivamente fazer a ação. Então você pode dizer, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, deve criar campanhas e oferecer cursos nas escolas públicas para que, entendeu? Coisa dessa. Vamos continuar. Meio, modo, como a ação será colocada em prática, ou seja, os meios, por verbas, por mídias sociais, isso aqui foi errado, por palestras, por programas educacionais, por meio da fiscalização. E aqui você vê, a fiscalização, ela vem aqui, ela aparece aqui e ela aparece aqui. Por quê? Porque ela pode aparecer nos 2 lugares, não é, gente? Agora, se você colocar que a fiscalização é a ação e colocar que os meios também vão ser a fiscalização, não faz muito sentido, não é? Aqui só são exemplos, tenham tempo. A finalidade para quê? O objetivo da ação, o que se espera alcançar com ela. E aí é interessante vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. A fim de. O a fim de é uma indicação. Também poderia ser com o objetivo de, com o fito de, com o intuito de. Da mesma forma que você pode usar o por meio, ele também acaba sendo uma expressão que vai identificar os meios. Da mesma forma que você poderia dizer através de. Agora, você não poderia dizer o em.
eu vejo muitas pessoas utilizando em como se fosse a indicação do meio. Tipo, em parceria com, que a pessoa quer dizer por meio de parceria com. E aí não faz muito sentido, porque não é de fácil identificação. Você não identifica o em parceria como se fosse por meio de uma parceria com. Então, é bom vocês utilizarem essas duas expressões. Quando você for falar de meio, você diz por meio de. Quando você for falar da finalidade, você diz a fim de, e é o a fim separado, ou com a finalidade de, com o fito de, com o objetivo de, entendeu? Visando, que também é a mesma coisa, certo? O detalhamento é informação extra, exemplo de detalhamento. E aqui nós temos o quê? Dos 4. Detalhamento do agente. Como é que faz o detalhamento do agente? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, órgão responsável pela promoção da igualdade de gênero. Ou seja, você traz a função daquele agente. É como se você estivesse dando uma justificativa para trazer aquele agente. Então, se você está mobilizando o Ministério da Mulher, você tem que dizer por quê. Então, porque ele é o órgão responsável pela promoção da igualdade de gênero. Se você está mobilizando o Ministério da Educação, você tem que dizer por quê. Órgão responsável pela promoção de políticas públicas para a educação. Coisas assim. O governo federal, órgão responsável, ou órgão ou instituição. Instituição responsável pela garantia do bem-estar social. Certo? Detalhando a ação. Deve criar campanhas de conscientização, com foco na desconstrução de estereótipos de gênero. Ou seja, é qualquer campanha de conscientização? Não. São campanhas com foco na desconstrução de estereótipos de gênero. Ou seja, está especificando o que será essas campanhas, não é? Sobre o que elas vão falar. Detalhamento do meio. Por meio de mídias sociais e programas televisivos, atingindo um público amplo e diversificado. Ou seja, essas mídias sociais e programas televisivos, eles vão ser usados como meios porque eles têm a capacidade de atingir um público amplo e diversificado. Os programas televisivos atingem as gerações mais velhas e os programas, as mídias sociais atingem as gerações mais jovens. Detalhando a finalidade. A fim de valorizar o trabalho de cuidado. Pronto, a finalidade já é essa. Mas você pode trazer uma cereja ali para aquele bolo. Então você pode dizer, reconhecendo-o como essencial para a economia e a sociedade. No caso, reconhecendo o quê? O trabalho de cuidado como essencial para a economia e a sociedade. Aqui a gente vai ver agora tudo isso junto, não é? Em uma proposta de intervenção completa. Então aqui, faz-se necessário, portanto, que o governo federal, agente, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, os meios, não é? Implemente políticas públicas de valorização e remuneração justa. A ação. Para as trabalhadoras do cuidado. Isso aqui tudo ainda é ação. Peraí. Para as trabalhadoras de cuidado. Isso aqui ainda é a ação. Utilizando verbas do orçamento público e fiscalização rigorosa. Isso aqui poderia ser um meio se a pessoa tivesse colocado, por meio da utilização de verbas do orçamento público e fiscalização rigorosa. Mas aqui está funcionando como um detalhamento da ação. Por quê? Isso vai ser feito como? Utilizando verbas do orçamento público e fiscalização rigorosa, a fim de garantir seus direitos trabalhistas e combater a exploração. Finalidade. Promovendo assim a dignidade e o reconhecimento social dessa categoria profissional. O detalhamento dessa finalidade, certo? E aqui a gente tem uma coisa interessante para ver antes de finalizar. Calma. Essa parte aqui, faz-se necessário, portanto. Vocês conseguem identificar por que isso aqui está errado? Essa colocação dessa forma? Porque o portanto está presente, no ele é um conectivo e ele está aqui. Mas por que isso é problemático? Por quê? Na competência 4 vai avaliar conectivos entre parágrafos, ou seja, no início de cada parágrafo, e interparágrafos, ou seja, dentro de cada parágrafo. E quando você coloca assim, faz-se necessário, portanto, você está colocando o portanto como um conectivo interparágrafo. Ele está dentro do parágrafo, ele não está entre os parágrafos, ele não está iniciando o parágrafo. Então é importante que, em vez de você dizer, portanto, faz-se necessário, você diga, no caso, em vez de você dizer, faz-se necessário, portanto, você diga, portanto, faz-se necessário. Certo? Então, tenham atenção a essa questão. Isso foi de propósito.
vocês não acreditam. Meu Deus. Gente, tem que ter mais confiança no mundo, viu? Vou dizer pra vocês. Ah, sim. Esqueci disso aqui. Ó, o respeito aos direitos humanos. Por que é crucial? Porque se você... O que é os direitos humanos, né, gente? É aquele documento que garante que todo ser humano merece respeito, merece dignidade, merece ser tratado como um ser humano, não é? De maneira humana. E aí, quando é que a gente fere os direitos humanos? Quando a gente propõe soluções que, de alguma forma, vão ferir a dignidade humana. Eu sei que em temas mais críticos, mais problemáticos, a gente acaba tendo vontade de realmente dizer alguma coisa que fira os direitos humanos. Então, o que é que seria essa coisa que poderia ferir os direitos humanos, não é? Incitar a violência ou tortura ou justiça com as próprias mãos. Negar os direitos individuais ou coletivos. Por exemplo, você dizer, uma pessoa que faz isso não é humana. Uma pessoa que faz isso é um animal. Você está retirando ali a qualidade humana daquela pessoa, por mais que o tema seja algo muito sensível. Então, preciso ter esses cuidados. Promovam a discriminação de raça, gênero e religião. Se você colocar assim, a mulher deve mesmo ficar na cozinha porque ela nasceu biologicamente para isso, e as mulheres não deveriam estar ocupando espaços na sociedade ou qualquer coisa do gênero. Se você fala qualquer coisa acerca dessa forma, ou fazer a questão da raça, né? As pessoas negras, elas devem, alguma coisa assim, não participar da sociedade, qualquer coisa assim. Se vocês disserem qualquer coisa assim, vocês vão estar ferindo os direitos humanos, porque pelos direitos humanos todos somos iguais, inclusive as pessoas que cometem crimes. Então, elas devem ser julgadas pelo Estado. Elas não podem ser julgadas pela gente. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos ou propor que se faça justiça com as próprias mãos, certo? Violem a dignidade humana de alguma forma. Propor que um homem que cometa feminicídio seja, de alguma forma, machucado pela família da vítima ou coisa do tipo. Isso viola a dignidade humana, porque ele deve ser julgado pela lei, certo? Para resolver a criminalidade, o governo deve aplicar penas mais severas, como, tá vendo? A fim de que sirvam de exemplos, porque isso viola a dignidade humana e incita a violência. Você defender algo que a nossa própria Constituição, ela criminaliza, certo? Ouviram a moto dando grau? Pois é, meu sonho. Comprar uma moto e sair dando grau aí pela rua pra poder ser feliz, gente. Porque viver pra quê, não é? Aí depois pergunta por que os homens morrem cedo. Aí mostra assim um vídeo de um homem dando grau em uma ladeira. Enfim. É isso, gente. Acabou. Aqui tem alguns exercícios que vocês podem pensar. Eu não vou mostrar não, porque é muito chato. Mas vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês listam o agente, a ação, os meios, modos, a finalidade e o detalhamento. E vocês tentam pegar alguns temas e ir elaborando conclusões. Ainda dá tempo. Eu sei que o Enem já é amanhã. Eu vou fazer também. Mas ainda dá tempo de vocês treinarem as coisas que precisam. É isso. Essa foi a aula de hoje. Eu estou exausta. Eu não queria nem mais estar fazendo nada. Se inscrevam no canal. Ninguém se inscreve. O último vídeo teve 300 visualizações. 2 pessoas se inscreveram. Vocês têm o quê? Gente, pelo amor de Deus, tem que se inscrever no canal. Vocês não vão receber atualização se não se inscreverem. Talvez eu coloque alguma apostila para vocês baixarem e vocês não vão nem saber. Não vou colocar tão cedo, porque eu tenho que elaborar tudo, fazer uma versão menor dessa, mais prática, alguma coisa assim, e ver como é que eu vou fazer isso. Mas são possibilidades, vocês precisam se inscrever no canal, gente.